Um idoso chegou numa empresa de tecnologia procurando emprego. A supervisora gritou: "Fora daqui, velho!" e apontou o dedo para expulsá-lo. Mas eles não sabiam quem ele realmente era. E quando descobriram, o mundo deles virou de cabeça para baixo. Era uma manhã comum na Tecnova, quando Benedito empurrou a porta de vidro da recepção. Aos 68 anos, ele carregava nos ombros o peso de quem havia perdido tudo o que importava na vida. A roupa simples, o jeito humilde de andar, as mãos trêmulas segurando um currículo impresso em papel comum, tudo nele gritava desespero silencioso. A empresa brilhava com aquele luxo moderno que intimida. Piso de mármore, sofás de couro, plantas que pareciam saídas de revista. Jovens funcionários circulavam com seus notebooks e celulares caros, todos vestidos como se tivessem saído de uma passarela. O contraste era gritante. Benedito parecia um pássaro ferido que havia pousado no lugar errado. Larissa, a recepcionista, estava digitando no computador quando viu aquela figura se aproximando. 22 anos, cabelos perfeitamente arrumados, unhas feitas. Ela personificava tudo que a empresa queria mostrar para o mundo. Jovem, bonita, moderna. Quando viu Benedito se aproximando, não conseguiu esconder a surpresa. "Bom dia", Benedito disse com aquela voz cansada de quem carregou o mundo nas costas. "Vim entregar meu currículo. Estou procurando emprego." Larissa olhou para ele como se tivesse visto um alienígena. Depois começou a rir. Uma risada baixa no início, que foi crescendo até chamar a atenção de outros funcionários que passavam por ali. "Sério?" ela disse entre risos. "O senhor está procurando emprego aqui? Vovô, aqui não é casa de repouso não. Aqui é empresa de tecnologia." A humilhação bateu no peito de Benedito como um soco. Ele havia se preparado para essa possibilidade, mas doía mesmo assim. "Eu sei onde estou, mocinha, e sei que tenho muito a oferecer." "Muito a oferecer?" Larissa riu mais alto ainda. "O senhor nem deve saber o que é um computador." Funcionários começaram a se aglomerar ao redor da recepção. Rodrigo, analista de 26 anos, começou a filmar discretamente com o celular. Aquilo seria perfeito para o TikTok. "Olha só, pessoal", ele sussurrou para os colegas. "Velho querendo trabalhar aqui." Benedito tentava manter a dignidade. "Trabalhei 40 anos na minha vida. Sempre fui dedicado, responsável. Só quero uma oportunidade." 40 anos fazendo o quê? Larissa perguntou com deboche. "Cuidando de galinha?" As risadas ficaram mais altas. Mais gente se aproximou para ver o show. Benedito sentiu o rosto esquentar. Mas não de vergonha, de uma dor profunda que vinha do peito. Uma dor que ele conhecia bem desde que perdeu a esposa. Foi quando Fernanda apareceu. Supervisora do departamento comercial, 32 anos, sempre vestida como se fosse dona da empresa. Ela havia ouvido a confusão do andar de cima e descido para ver o que estava acontecendo. "O que está havendo aqui?" ela perguntou com aquela autoridade de quem se acha importante. "Tem um senhor aqui querendo trabalhar conosco", Larissa explicou, tentando segurar o riso. Fernanda olhou para Benedito de cima a baixo. Viu a roupa simples, o cabelo grisalho, as rugas que contavam histórias de uma vida inteira, e sentiu nojo. Nojo daquele homem que ousava pisar no templo sagrado da juventude e modernidade. "Que situação é essa?" ela disse alto, para todo mundo ouvir. "Desde quando essa empresa virou abrigo para... isso?" A palavra "isso" cortou Benedito como uma faca. Ele não era isso. Era um homem. Um homem que havia amado, que havia trabalhado, que havia sonhado. Um homem que agora estava ali porque não sabia mais como continuar vivendo sem um propósito. "Senhora", Benedito tentou explicar, "eu só quero trabalhar. Pode ser qualquer coisa. Limpeza, organização, recepção. Tenho experiência em administração, sei lidar com pessoas." "Administração?" Fernanda soltou uma gargalhada. "O senhor não tem nem idade para estar aqui. Olha ao redor. Vê alguém com a sua idade?" Benedito olhou. Era verdade. Todos ali eram jovens, muito jovens. Como se depois dos 40 anos as pessoas simplesmente desaparecessem do mundo. Como se a experiência fosse doença contagiosa. "Eu sei que sou mais velho", ele disse, a voz tremendo um pouco. "Mas isso não significa que não posso contribuir. Tenho experiência, conheço a vida, sei resolver problemas."
Resolver problemas? Rodrigo riu alto enquanto continuava filmando. O maior problema aqui é o senhor mesmo. As risadas explodiram. Benedito sentiu as pernas fraquejarem. Não pela idade, mas pela crueldade daquelas pessoas. Como podiam ser tão más? Como podiam rir da desgraça alheia? Fernanda se aproximou mais, invadindo o espaço pessoal de Benedito. Olha aqui, vô, ela disse apontando o dedo para o rosto dele, exatamente como na imagem que Benedito guardaria para sempre na memória. Fora daqui, velho! O grito ecoou pela recepção inteira. Funcionários pararam o que estavam fazendo para assistir ao espetáculo. Benedito recuou, não de medo, mas de choque. Nunca havia sido tratado daquela forma. Nunca havia sentido tanta crueldade vinda de outro ser humano. Eu não fiz nada de errado, ele murmurou. Errado foi vir aqui, Fernanda continuou gritando. Errado foi achar que tem lugar neste mundo moderno. O senhor está atrapalhando nosso trabalho, constrangendo nossos funcionários. Lágrimas começaram a formar nos olhos de Benedito. Não lágrimas de autocompaixão, mas lágrimas de quem estava lembrando por que estava ali. Porque estava sozinho. Porque havia perdido a única pessoa que o amava de verdade. Eu só quero trabalhar, ele repetiu, a voz quase sumindo. Só quero me sentir útil de novo. Útil? Maurício, o gerente de RH, havia aparecido também. O senhor quer se sentir útil? Então vai para casa descansar. Deixa o trabalho para quem tem idade de trabalhar. Ou melhor ainda, Larissa completou cruelmente, procura um asilo. Lá o senhor encontra gente da sua idade para conversar sobre os tempos antigos. Benedito tirou do bolso uma folha de papel dobrada. Seu currículo. Havia passado a noite inteira escrevendo à mão, caprichando em cada letra, tentando resumir uma vida inteira de trabalho e dedicação numa página. Posso pelo menos deixar meu currículo? Ele pediu. Fernanda olhou para o papel como se fosse lixo radioativo. Currículo? Para quê? O que o senhor sabe fazer? Contar histórias da guerra? Mais risadas. Rodrigo filmava tudo, já imaginando as curtidas que ia receber. Benedito estendeu o papel com a mão trêmula, mas ninguém pegou. Por favor, ele sussurrou. Só uma chance. Chance de quê? Fernanda explodiu. De atrasar nosso trabalho, de assustar nossos clientes, de transformar nossa empresa numa casa de repouso? Foi quando Benedito fez algo que ninguém esperava. Tirou do bolso uma fotografia pequena, amarelada pelo tempo. A foto mostrava um menino de uns 5 anos, sorrindo nos braços de um homem mais jovem que era claramente ele mesmo. Este é meu neto, ele disse, a voz embargada. Criei ele sozinho desde pequeno. Sacrifiquei tudo para que ele estudasse, se formasse, tivesse uma vida melhor que a minha. O ambiente ficou um pouco mais silencioso, mas apenas por curiosidade mórbida. E onde ele está agora? Larissa perguntou com falsa preocupação. Benedito hesitou. A verdade doía demais para falar em voz alta. Ele seguiu o caminho dele. Não nos falamos há um tempo. Ah, Fernanda riu com crueldade. Deve ter se cansado de sustentar velho inútil. A frase foi como uma punhalada no coração de Benedito. Porque talvez fosse verdade. Talvez Gabriel realmente tivesse se cansado dele. Talvez fosse mesmo um fardo. Não é isso, ele murmurou. Foi só um mal-entendido. Mas ele está bem. Trabalha numa empresa de tecnologia igual esta aqui. Deve estar muito bem sucedido agora. Claro, Rodrigo riu. E eu sou o presidente do Google. Benedito guardou a foto de volta no bolso, junto com o currículo que ninguém quis receber. Posso trabalhar de graça, ele disse numa última tentativa desesperada. Não precisa me pagar. Só quero ter onde ficar durante o dia, ter uma função, me sentir vivo de novo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Por um momento, pareceu que a humanidade poderia falar mais alto, mas foi apenas um momento. De graça? Fernanda riu mais alto ainda. Nem de graça a gente quer. O senhor não entende que está no lugar errado? Que não pertence aqui? Benedito olhou ao redor uma última vez. Viu todos aqueles rostos jovens olhando para ele com nojo, com diversão, com crueldade, e entendeu que talvez Fernanda estivesse certa. Talvez ele realmente não pertencesse a lugar nenhum. Mas antes de sair, ele fez uma coisa que ninguém esperava.
Deixou o currículo em cima do balcão da recepção, bem devagar, como quem deixa uma carta de despedida. Obrigado pelo tempo de vocês, ele disse com uma dignidade que cortou o coração de quem ainda tinha um. E desculpem por ter atrapalhado. E saiu. Devagar, com a cabeça alta, carregando no peito uma dor que nenhum remédio cura. A dor de quem perdeu tudo, até mesmo a esperança. Mas o que nenhum deles sabia era que aquela história estava apenas começando. Nos 3 dias seguintes, Benedito estava lá de novo, como uma alma penada que não consegue encontrar descanso. Larissa o viu chegando pela janela e balançou a cabeça em descrença. Não acredito que esse velho voltou. Ela sussurrou para os colegas. Desta vez, Benedito parecia ainda mais frágil. Havia dormido mal. Talvez nem tivesse dormido. Os olhos estavam vermelhos, inchados, como de quem havia chorado a noite inteira. Mas ele voltou, porque não tinha para onde ir, porque não sabia mais como continuar vivendo sem um propósito. Bom dia, ele disse novamente, mas a voz saiu mais rouca, mais cansada. Ai, meu Deus, Larissa bufou. O senhor de novo? Ontem não foi suficiente? Benedito se aproximou do balcão devagar. Sei que ontem não deu certo, mas pensei a noite toda. Talvez eu não tenha explicado direito minha situação. Rodrigo, que estava passando com um café na mão, parou para assistir ao 2º capítulo do que ele chamava de Comédia do Velho. Já estava planejando fazer um story sobre aquilo. Explicar o quê? Larissa riu. Que o senhor quer trabalhar numa empresa de tecnologia tendo nascido antes da invenção da internet. Quero contar por que preciso tanto deste trabalho, Benedito disse. E havia uma urgência na voz dele que fez alguns funcionários prestarem atenção. Fernanda desceu as escadas nesse momento, já irritada só de ver Benedito ali novamente. Isso é brincadeira. O senhor voltou? Voltei porque preciso explicar uma coisa, Benedito disse, tirando novamente a fotografia do bolso. Este menino da foto é tudo o que me resta na vida. Clarice, uma coordenadora de projetos que estava passando por ali, parou. Havia algo na voz de Benedito que tocou alguma coisa dentro dela. Talvez porque ela mesma tinha um avô que amava muito. Gabriel, Benedito disse olhando para a foto com um carinho que doía de ver. O nome dele é Gabriel. Ficou órfão quando tinha 5 anos. Os pais, eles se foram num acidente. O ambiente ficou levemente mais silencioso. Não por compaixão, mas por curiosidade mórbida. Eu era aposentado. Vivia tranquilo com minha esposa. Benedito continuou, as lágrimas já começando a formar. Mas quando Gabriel ficou órfão, não hesitei. Sabia que tinha que cuidar dele. Que história tocante, Fernanda disse com sarcasmo. E o que isso tem a ver conosco? Tem tudo a ver, Benedito respondeu, limpando os olhos com a manga da camisa. Porque Gabriel se tornou o homem mais importante da minha vida. E eu fiz tudo, absolutamente tudo, para que ele tivesse futuro. Clarice se aproximou mais, intrigada. Havia algo genuíno naquele sofrimento que ela não conseguia ignorar. Voltei a trabalhar para pagar escola particular para ele. Benedito continuou. Vendi minha casa para pagar cursinho pré-vestibular. Minha esposa e eu vivemos em apartamento pequeno. Cortamos todos os luxos, só para que Gabriel pudesse estudar. E aí? Rodrigo perguntou, filmando discretamente. Onde está o final feliz? Benedito hesitou. A parte mais dolorosa estava chegando. Gabriel se formou em engenharia de sistemas. Foi o dia mais feliz da minha vida. Eu e minha esposa choramos de alegria na formatura. Que lindo! Larissa disse com ironia. Mais um engenheiro desempregado no mundo. Não, Benedito balançou a cabeça. Gabriel é muito inteligente. Conseguiu emprego numa empresa de tecnologia grande, daquelas modernas, iguais a esta. Começou ganhando bem, foi promovido várias vezes. Clarice franziu a testa. Alguma coisa naquela história estava soando familiar. Fiquei tão orgulhoso. Benedito continuou, a voz tremendo. Meu neto havia conseguido. Todo o sacrifício havia valido a pena. Ele tinha futuro garantido. E onde ele está agora? Fernanda perguntou com impaciência. Benedito baixou a cabeça. Essa é a parte mais dolorosa da história. O silêncio ficou mais pesado. Mesmo os mais cruéis sentiram que algo muito triste estava para ser revelado. Quando Gabriel começou a ganhar bem, a ser reconhecido no trabalho, ele mudou. Benedito sussurrou.
Começou a ter vergonha de mim e da avó. Dizia que éramos simples demais para o mundo dele. Lágrimas escorreram pelo rosto do velho. Ele começou a nos visitar menos. Depois, parou de ligar. Quando minha esposa ficou doente, ele não apareceu no hospital. Quando ela se foi, ele nem veio ao sepultamento. Clarice sentiu o peito apertar. Essa história era real demais para ser inventada. Desde então faz 2 anos que não consigo falar com Gabriel. Benedito chorou. Ele mudou de telefone, não responde minhas cartas. É como se eu tivesse me transformado em algo que ele quer esquecer. Deve ter um bom motivo, Fernanda disse cruelmente. Ninguém abandona a família sem razão. A frase foi como uma apunhalada. Benedito se apoiou no balcão para não cair. Não sei o que fiz de errado, ele sussurrou. Só sei que agora estou sozinho, completamente sozinho. E preciso trabalhar porque preciso de um motivo para continuar vivo. Rodrigo continuava filmando, mas agora com menos diversão. A história estava ficando pesada demais até para ele. Por isso voltei aqui, Benedito explicou. Porque Gabriel trabalha numa empresa de tecnologia. E talvez, trabalhando numa empresa igual, eu consiga entender o mundo dele. Talvez consiga encontrar uma forma de me aproximar de novo. Clarice se aproximou mais. O senhor disse que seu neto se chama Gabriel? Gabriel Mendonça, Benedito confirmou. É meu maior orgulho, mesmo ele não querendo mais saber de mim. O nome ecoou na cabeça de Clarice como um trovão. Gabriel Mendonça. Ela conhecia esse nome. Conhecia muito bem. Mas não podia ser a mesma pessoa. Ou podia? O senhor tem certeza de que ele trabalha com tecnologia? Ela perguntou tentando soar casual. Tenho. Da última vez que conversamos, há 2 anos, ele havia acabado de ser promovido a diretor numa empresa grande. Disse que estava ganhando muito bem, que finalmente tinha conseguido o reconhecimento que merecia. Clarice ficou pálida. Gabriel Mendonça, diretor, empresa de tecnologia, promovido há 2 anos. As peças estavam se encaixando de forma assustadora. Só quero encontrar meu menino antes de partir, Benedito disse. As lágrimas escorrendo livremente agora. Quero pedir perdão por ter sido um avô simples demais para ele. Quero dizer que entendo se ele não quer mais me ver. Só quero falar com ele uma última vez. Fernanda estava perdendo a paciência com aquele drama. Olha, seu... Benedito, é isso? Sua história é muito triste. Mas aqui é empresa, não consultório psicológico. O senhor não pode ficar vindo aqui despejar seus problemas familiares. Eu sei, Benedito respondeu humildemente. Só estou pedindo uma chance de trabalhar. Qualquer coisa, para me sentir útil enquanto procuro uma forma de reencontrar Gabriel. Gabriel. Fernanda imitou com deboche. Outro velho inventando histórias para conseguir emprego. Como se a gente fosse acreditar que seu neto é diretor de empresa. Mas Clarice estava em choque. Porque ela sabia que Gabriel Mendonça realmente existia. Porque ela trabalhava na mesma empresa que ele. Porque ela havia visto fotos na mesa dele de um casal de idosos que ele sempre chamava carinhosamente de meus avós. O senhor disse que seu neto sempre fala dos avós com carinho? Ela perguntou, a voz trêmula. Falava. Benedito corrigiu tristemente. Até que resolveu que éramos embaraçosos demais para a vida moderna dele. Clarice sentiu as pernas fraquejarem. Gabriel Mendonça do seu andar. Gabriel que sempre falava com orgulho do avô que havia sacrificado tudo por ele. Gabriel que havia sumido da empresa há 3 dias, dizendo que estava passando por problemas familiares. Desculpem, ela disse rapidamente. Preciso verificar uma coisa. E saiu correndo, deixando todo mundo confuso. Fernanda aproveitou a distração para recomeçar o ataque. Chega dessa palhaçada! O senhor não vai conseguir emprego aqui inventando drama. Não estou inventando, Benedito murmurou. Cada palavra é verdade. Verdade? Rodrigo riu. Tipo, seu neto diretor que te abandonou? Essa é nova. Deve ter fugido por algum motivo. Fernanda completou cruel. Ninguém abandona a família sem ter um bom motivo. O que o senhor fez com esse menino? A acusação foi demais. Benedito começou a balançar. O rosto ficou pálido. A respiração ficou irregular. Eu só o amei. Ele gaguejou. Só fiz tudo por ele. Tudo. E desabou.
Ali mesmo, na recepção, Benedito caiu no chão. Ninguém se mexeu para ajudar. Ficaram todos olhando, alguns até riram, pensando que era teatro. Mas não era. Era um homem de 68 anos quebrando por dentro, na frente de pessoas que haviam perdido completamente a humanidade. E em algum lugar daquela empresa, Gabriel Mendonça trabalhava sem saber que seu avô estava desmaiando de dor no andar de baixo. Clarice não conseguiu dormir naquela noite. A imagem de Benedito desmaiando na recepção ficou gravada na mente dela como uma cicatriz. Havia algo genuíno naquele sofrimento, algo que tocou uma parte dela que há muito tempo estava adormecida. No dia seguinte, chegou mais cedo ao trabalho. Queria evitar qualquer chance de presenciar outra humilhação como a do dia anterior. Mas quando passou pela recepção, ficou surpresa ao ver Benedito já ali, sentado num canto, quieto como uma sombra. Ele estava diferente, mais curvado, mais frágil, como se cada humilhação tivesse roubado um pedaço da sua alma. Segurava nas mãos um envelope amarelado, velho, que apertava contra o peito como se fosse seu maior tesouro. "O senhor está bem?" Clarice se aproximou discretamente antes que os outros funcionários chegassem. Benedito levantou os olhos, surpreso que alguém estivesse falando com ele sem deboche. "Estou, obrigado. Só estou tentando juntar coragem para tentar mais uma vez." "Coragem para quê?" Benedito mostrou o envelope. "Para mostrar isso para vocês. Talvez, se entenderem quem Gabriel realmente foi para mim, talvez tenham piedade de um velho tolo." Clarice olhou ao redor. A recepção ainda estava vazia. Larissa não havia chegado. "O que tem nesse envelope?" Com mãos trêmulas, Benedito abriu cuidadosamente e tirou uma carta. O papel estava amarelado, dobrado e redobrado tantas vezes que parecia que ia se desfazer ao toque. "Gabriel escreveu isso para mim quando tinha 8 anos, ele disse, a voz embargada. "Foi no dia dos avós na escola dele." Clarice leu a carta por cima do ombro de Benedito. A letra infantil, cheia de erros de português, mas transbordando amor puro. "Querido vovô Benedito, você é o maior herói do mundo inteiro. A professora disse para escrever sobre nosso herói favorito, e eu escolhi você. Você trabalha muito para me dar tudo o que eu preciso. A vovó contou que você vendeu seu carro para me comprar livros. Obrigado por me amar tanto. Quando eu crescer, vou ser rico, e vou comprar uma casa grande para nós 3 morarmos juntos para sempre. Te amo mais que o infinito. Gabriel." As lágrimas vieram instantaneamente. Clarice precisou se afastar para disfarçar a emoção. "Ele era tudo para mim", Benedito sussurrou, guardando a carta como quem guarda relíquia sagrada. "E eu era tudo para ele. Pelo menos até ele decidir que eu não servia mais para o mundo dele." "O que aconteceu entre vocês?" Clarice perguntou suavemente. Benedito respirou fundo, como quem se prepara para reviver o momento mais doloroso da vida. Gabriel estava crescendo, se tornando um homem brilhante. Quando entrou na faculdade, começou a conviver com pessoas de classe mais alta, filhos de empresários, jovens de família rica, e começou a ter vergonha das nossas origens simples. A dor na voz dele era palpável. No último ano da faculdade, ele trouxe uma namorada para jantar. Linda, elegante, claramente de família com dinheiro. Durante o jantar, ela fez perguntas sobre nossa casa simples, nossos móveis antigos. Gabriel ficou constrangido. Clarice sentiu o coração apertar. Depois que ela foi embora, Gabriel explodiu. Benedito continuou, as lágrimas escorrendo livremente. Disse que estava cansado de viver como pobre, que queria mais da vida, que não podia mais se associar com pessoas como nós. Ele disse isso? Disse que precisava evoluir, que amor não pagava conta. Que tinha vergonha de levar amigos em casa porque nossa sala tinha televisão antiga e sofá remendado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu tentei explicar que tínhamos vendido tudo que era bom para pagar os estudos dele, que se nossa casa era simples, era porque cada real havia sido investido no futuro dele. Mas Gabriel não queria mais ouvir. Benedito parou, precisando de um momento para se recompor. A última discussão foi terrível. Gabriel gritou que eu e a avó éramos âncoras, que impediam ele de voar alto, que pessoas bem-sucedidas não podiam se cercar de gente fracassada como nós. Clarice estava chorando abertamente agora.
Ele saiu de casa naquele dia e nunca mais voltou. Mudou de telefone, não respondeu mais nossas cartas. Quando minha esposa adoeceu 2 anos depois, mandei recado através de conhecidos. Implorei para ele vir ver a avó. Ele mandou dizer que estava muito ocupado com coisas importantes. A voz de Benedito quebrou completamente. Minha esposa morreu chamando pelo nome dele. Até o último suspiro, esperando que Gabriel aparecesse para se despedir. Mas ele não veio, nem no velório, nem no enterro. Sumiu da nossa vida como se nunca tivéssemos existido. Clarice precisou se sentar numa cadeira próxima. A história era devastadora demais. Depois que enterrei minha esposa, fiquei completamente sozinho. A casa virou um mausoléu de lembranças. Não conseguia mais viver ali sem eles dois. Vendi tudo e vim para a cidade procurar trabalho. Por que trabalho? Porque preciso de um motivo para acordar de manhã, Benedito respondeu simplesmente. Porque sem propósito, eu vou morrer de tristeza. E antes de morrer, quero encontrar Gabriel uma última vez. Para quê? Para pedir perdão por ter sido um avô tão simples que ele teve vergonha de mim. Para dizer que entendo se ele não quer mais me ver. Mas também para perguntar se, no fundo do coração dele, ainda resta um pouquinho de amor pelo velho que criou ele. Clarice estava destruída. Nunca havia escutado uma história tão triste e ao mesmo tempo tão cheia de amor. O Senhor não tem nada para se perdoar, ela disse entre lágrimas. O Senhor foi um herói. Sacrificou tudo por ele. Não fui herói o suficiente. Benedito sorriu tristemente. Se fosse, Gabriel não teria tido vergonha de mim. Nesse momento, vozes começaram a ecoar do elevador. Outros funcionários estavam chegando. Clarice olhou ao redor, desesperada. O senhor não pode ficar aqui. Ela sussurrou. Eles vão humilhar o senhor de novo. Eu sei. Benedito se levantou devagar. Só vim hoje para deixar esta carta na recepção, para que alguém leia e entenda que eu não sou um velho maluco. Sou apenas um avô que amou demais. Não! Clarice segurou o braço dele. Não deixe essa carta para eles. Eles vão rasgar, vão rir dela. Benedito olhou para a carta, depois para Clarice. Viu bondade genuína nos olhos dela. Talvez a primeira bondade que encontrava desde que chegara ali. Então, o que faço? Como posso mostrar para Gabriel que ainda o amo, se nem sei onde ele está? Clarice hesitou. Uma ideia louca estava formando em sua mente. Uma ideia que poderia mudar tudo. Venha comigo, ela disse impulsivamente. Há uma sala de reuniões vazia no 3º andar. O senhor pode esperar lá enquanto eu tento ajudar. Ajudar como? Ainda não sei. Mas não posso deixar o senhor ser humilhado de novo. Não depois de ouvir sua história. Benedito olhou para ela com uma gratidão que partia o coração. Por que está fazendo isso por mim? Porque... Clarice limpou as lágrimas. Porque eu tenho um avô que amo muito. E se um dia alguém tratasse ele do jeito que trataram o senhor ontem, eu ficaria destruída. Eles subiram discretamente para o 3º andar. Clarice instalou Benedito numa pequena sala de reuniões. Trouxe água e café para ele. Fique aqui, ela disse. Vou ver o que posso fazer. Não se arrisque por minha causa, Benedito pediu. Não quero que prejudique seu trabalho. Alguns riscos valem a pena, ela respondeu. Principalmente quando é para fazer a coisa certa. Enquanto Clarice saía da sala, Benedito ficou sozinho com suas memórias. Olhou pela janela para a cidade lá embaixo, pensando em quantas pessoas estavam passando ali e em quantas delas poderiam ser Gabriel. Gabriel, ele sussurrou para o vidro embaçado. Se você soubesse que seu vovô está aqui, será que viria me ver? Será que ainda sobra um pouquinho de amor no seu coração? Do lado de fora, Clarice caminhava pelos corredores com o coração acelerado. Não sabia ainda como, mas estava determinada a ajudar aquele homem a encontrar seu neto. Porque algumas histórias de amor merecem final feliz. Mesmo que ela não imaginasse que Gabriel estava bem mais perto do que pensava. Clarice passou o resto da manhã tentando descobrir mais informações sobre Gabriel Mendonça. Vasculhou o sistema interno, checou organogramas, perguntou discretamente para colegas. O que descobriu a deixou ainda mais intrigada. Gabriel Mendonça realmente existia na empresa. Era diretor de tecnologia, bem-sucedido, respeitado. Mas havia um detalhe estranho.
Ele não aparecia no escritório há 3 dias. Problemas pessoais. Foi a explicação que recebeu quando perguntou para a secretária dele. Enquanto isso, no 3º andar, Benedito esperava pacientemente na sala de reuniões. Olhava pela janela, observando o movimento da cidade, pensando em como a vida havia se tornado tão complicada. Segurava ainda a carta de Gabriel, relendo as palavras infantis que um dia foram escritas com tanto amor. Era quase meio-dia quando a porta da sala se abriu. Mas não era Clarice quem entrava. Gabriel Mendonça parou na porta como se tivesse levado um choque elétrico. Por um momento, achou que estava alucinando. Aquela figura curvada, de cabelos grisalhos, sentada na sala de reuniões da sua empresa, não podia ser real. Mas era. Vô? A palavra saiu como um sussurro estrangulado. Benedito se virou devagar. Quando viu o neto, seu rosto se transformou completamente. A tristeza deu lugar a uma alegria tão pura, tão intensa, que fez Gabriel recuar um passo. Gabriel. Benedito se levantou trêmulo, como se estivesse vendo um milagre. Gabriel, é você mesmo, meu menino. Por alguns segundos, eles ficaram ali parados, separados por 3 metros de distância e 2 anos de mágoa. Gabriel estava diferente, mais maduro, vestido impecavelmente, com aquela postura de executivo bem-sucedido. Mas nos olhos dele, Benedito ainda conseguia ver traços do menino que havia criado. O que o senhor está fazendo aqui? Gabriel perguntou, a voz trêmula. Estou procurando emprego. Benedito respondeu simplesmente. E procurando você. Gabriel se apoiou na parede. O mundo estava girando ao redor dele. Não podia ser coincidência. Não podia ser que, depois de 2 anos evitando qualquer contato, o destino tivesse jogado seu avô exatamente na empresa onde trabalhava. Como o senhor descobriu que eu trabalho aqui? Não descobri, Benedito disse, dando um passo tímido na direção do neto. Estou procurando trabalho em várias empresas de tecnologia, esperando encontrar pistas sobre onde você está. A resposta foi como uma punhalada no peito de Gabriel. Seu avô estava procurando emprego. Seu avô, que havia sido dono de uma pequena oficina mecânica, que havia se aposentado dignamente, estava ali implorando por trabalho. Pistas? Gabriel repetiu fraco. Gabriel, eu sei que você não quer mais me ver, Benedito disse, as lágrimas já escorrendo. Sei que me tornei um peso na sua vida, mas preciso falar uma coisa com você antes de morrer. Não fale assim, Gabriel murmurou, mas não se aproximou. Preciso pedir perdão, meu filho. Perdão por ter sido um avô tão simples que você teve vergonha de mim. Perdão por não ter conseguido te dar uma família à altura dos seus sonhos. Gabriel fechou os olhos, tentando conter a avalanche de emoções que estava tomando conta dele. Lembranças começaram a invadir sua mente como ondas violentas. Benedito, aos 55 anos, voltando a trabalhar depois de aposentado, para pagar escola particular para ele. Benedito vendendo o carro para comprar livros didáticos. Benedito e a avó comendo menos para que ele pudesse comer melhor. Benedito acordando às 5 da manhã para trabalhar dobrado e ainda ter tempo de ajudá-lo com a lição de casa à noite. Vô, Gabriel sussurrou, por que o senhor está procurando emprego? Benedito hesitou. A verdade era dolorosa demais. Porque depois que sua avó se foi, não consegui mais ficar naquela casa sozinho. Vendi tudo e vim para a cidade. Vendeu tudo? A casa, os móveis, até a aliança da sua avó. Benedito admitiu envergonhado. Precisava de dinheiro para recomeçar e esperava que na cidade fosse mais fácil encontrar você. Gabriel sentiu as pernas fraquejarem. Seu avô havia vendido até a aliança da avó? A aliança que era a única lembrança física do amor da vida dele? Mas vô, Gabriel tentou dizer algo, qualquer coisa. O senhor não precisava trabalhar. O senhor tem idade para morrer em casa vendo televisão? Benedito sorriu tristemente. Gabriel, sem você e sua avó, eu não tenho mais casa, não tenho mais vida. Trabalhar é a única coisa que me dá um motivo para acordar de manhã. As palavras foram como socos no estômago de Gabriel. Ele havia abandonado o homem que mais o amava no mundo para voar alto, para evoluir, para impressionar pessoas que nem se lembravam mais do nome dele. Vô, eu... Não precisa explicar nada, Benedito interrompeu gentilmente. Eu entendo. Você cresceu,
se tornou importante, tem uma vida nova. Não cabe um velho como eu nessa vida. Não é isso, Gabriel disse fraco, mas ambos sabiam que era exatamente isso. É sim, meu filho, e está tudo bem. Só quero que saiba que nunca deixei de te amar, que continuo orgulhoso de você, que cada sacrifício valeu a pena porque olha o homem que você se tornou. Gabriel olhou para si mesmo através dos olhos do avô. Terno caro, relógio importado, vida confortável. Mas por dentro, sentia-se o menor homem do mundo. Vô, avó, sua avó morreu chamando pelo seu nome, Benedito disse suavemente, sem acusação na voz. Até o último suspiro, esperando que você aparecesse para se despedir dela. Gabriel desabou. Literalmente. Caiu de joelhos no chão, soluçando como uma criança. Todas as lágrimas que havia segurado por 2 anos vieram de uma vez. Eu sou um monstro. Ele chorava. Eu sou um monstro, vô. Como pude abandonar vocês? Benedito se aproximou devagar e se ajoelhou também, abraçando o neto como fazia quando ele era pequeno e tinha pesadelos. Você não é monstro, Gabriel. Você é meu menino. Meu menino que perdeu o caminho, mas ainda pode encontrar de novo. Eu tive vergonha de vocês, Gabriel confessou entre soluços. Vergonha da nossa casa simples, das roupas antigas, do jeito humilde de vocês. Que tipo de neto faz isso? Um neto que foi ensinado pelo mundo que valor se mede por aparências. Benedito respondeu, acariciando o cabelo de Gabriel como nos velhos tempos. Mas eu sei que no fundo você sempre soube que isso não era verdade. Como pode me perdoar? Como pode ainda me amar depois do que eu fiz? Porque amor de avô não acaba, Gabriel. Pode doer, pode ficar escondido, mas nunca acaba. E porque sei que o menino que escreveu aquela carta para mim ainda existe em algum lugar dentro de você. Gabriel levantou a cabeça confuso. Que carta? Benedito tirou do bolso o envelope amarelado e mostrou para Gabriel. A carta que você escreveu no dia dos avós quando tinha 8 anos. Gabriel pegou a carta com mãos trêmulas. Ao ler suas próprias palavras de criança, desabou novamente. Eu disse que íamos morar juntos para sempre. E eu acreditei. Benedito sorriu através das lágrimas. Acreditei até o último minuto que você voltaria. Vô, me perdoa. Pelo amor de Deus, me perdoa. Já perdoei, meu filho. Perdoei no mesmo dia que você saiu de casa. Gabriel abraçou o avô com desespero, como quem abraça a última coisa boa que restou no mundo. Eu te amo, vô. Sempre te amei. Só me perdi pelo caminho. E agora? Quer voltar para casa? Gabriel olhou nos olhos do avô. Aqueles olhos bondosos que sempre o olharam com orgulho, mesmo quando ele não merecia. Vô, o senhor tem casa? Tenho você. Benedito respondeu simplesmente. Sempre que você quiser voltar, eu tenho casa. Nesse momento, a porta se abriu. Clarice entrou na sala e ficou paralisada ao ver a cena. 2 homens abraçados no chão, chorando, numa reunião emocional que ela não entendia. Desculpem. Eu não sabia que... Clarice? Gabriel se levantou rapidamente, ajudando o avô também. Este é meu avô, Benedito. Clarice arregalou os olhos. Seu avô? O avô que eu abandonei por orgulho, Gabriel disse, a voz carregada de culpa. O homem mais importante da minha vida, que eu tratei como lixo. A ficha caiu na cabeça de Clarice como um raio. Gabriel Mendonça. Ela sussurrou. Você é o Gabriel que ele estava procurando. Estava procurando? Ele está aqui há 3 dias, Clarice explicou. Sendo humilhado, sendo expulso, sendo tratado como mendigo. Tudo porque estava procurando por você. Gabriel ficou pálido. Como assim sendo humilhado? Na recepção, a Fernanda gritou com ele, a Larissa riu dele, todo mundo tratou ele como se fosse lixo. Ele desmaiou ontem de tanto sofrimento. A raiva que tomou conta de Gabriel foi instantânea e devastadora. Quem ousou tratar meu avô assim? Gabriel, Benedito tocou o braço dele. Não vale a pena, eles não sabiam... Não sabiam o quê? Que você é um ser humano que merece respeito? Gabriel saiu da sala como um furacão. Desceu as escadas 2 degraus por vez, com Benedito e Clarice correndo atrás dele. Quando chegou na recepção, a área estava cheia de funcionários. Fernanda estava lá, rindo de alguma piada. Larissa digitava no computador.
Rodrigo mostrava um vídeo no celular para os colegas. Atenção! Gabriel gritou com uma autoridade que fez todos se calarem na hora. Quero todos aqui agora! Funcionários saíram de todos os cantos, assustados com o tom do diretor mais jovem da empresa. Gabriel esperou até ter uma pequena multidão na recepção. Então, devagar, colocou o braço ao redor dos ombros de Benedito. Quero apresentar para vocês, ele disse, a voz tremendo de emoção, o homem mais importante da minha vida. Meu avô, Benedito. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Fernanda ficou branca como papel. Larissa começou a tremer. Rodrigo deixou o celular cair. O homem que vocês humilharam, que vocês riram, que vocês trataram como lixo, Gabriel continuou. É o homem que sacrificou tudo para me dar educação. É o herói que me criou. É a pessoa que mais amo neste mundo. E então, na frente de todos, Gabriel fez algo que ninguém esperava. Se ajoelhou. Gabriel se ajoelhou ali, na recepção da Tecnova, na frente de dezenas de funcionários atônitos. O silêncio era tão absoluto que dava para ouvir o ar-condicionado funcionando. Fernanda estava pálida como um fantasma. Larissa tremia tanto que suas mãos mal conseguiam se manter sobre o teclado. Rodrigo guardou o celular rapidamente, como se escondesse uma evidência de crime. Vô, Gabriel disse, a voz quebrada pela emoção. Me perdoa. Pelo amor de Deus, me perdoa por ter sido o pior neto do mundo. Benedito olhou para aquela cena surreal. Seu neto, o executivo bem-sucedido, ajoelhado no chão de mármore, implorando perdão na frente de estranhos, era mais do que havia sonhado nos piores dias de solidão. Levanta, meu filho. Benedito disse suavemente, tentando ajudar Gabriel. Não precisa disso. Preciso sim, Gabriel gritou, e as lágrimas escorriam livremente pelo rosto dele. Preciso que todos aqui saibam que tipo de monstro eu me tornei. Preciso que saibam que abandonei o homem mais importante da minha vida por puro orgulho. Os funcionários começaram a se remexer, desconfortáveis. Ninguém sabia onde olhar, o que fazer. A situação estava ficando pesada demais. Gabriel, Clarice tentou intervir. Talvez seja melhor vocês conversarem em particular. Não! Gabriel se virou para ela, os olhos vermelhos de chorar. Não vai ser em particular. Essas pessoas humilharam meu avô por 3 dias seguidos. Eles merecem saber a verdade sobre quem eles trataram como lixo. Fernanda deu um passo à frente, tremendo. Gabriel, nós não sabíamos. Não sabiam o quê? Gabriel se levantou lentamente, encarando Fernanda com uma fúria controlada. Que ele era meu avô. Isso justifica terem tratado ele como animal? Não, não é isso. Então o que justifica, Fernanda? Me explica o que justifica gritar com um homem de 68 anos. Me explica o que justifica apontar o dedo na cara dele e mandar ele sair. A acusação ecoou pela recepção como uma sentença. Fernanda começou a chorar, percebendo a dimensão do que havia feito. Gabriel se virou para todos os funcionários. Vocês querem saber quem é este homem? Querem saber quem vocês humilharam? Ninguém respondeu. Mas Gabriel continuou mesmo assim. Este é Benedito da Silva, mecânico aposentado que voltou a trabalhar aos 55 anos para pagar minha escola particular. Este é o homem que vendeu o carro para me comprar livros, que vendeu a casa para pagar minha faculdade de engenharia. A voz de Gabriel ficou mais alta, mais carregada de emoção. Este é o homem que trabalhou 16 horas por dia para que eu pudesse estudar em colégio particular, que comeu arroz com ovo durante anos para que eu pudesse comer carne, que usou roupa velha para que eu pudesse usar roupa nova. Larissa começou a soluçar baixinho. Rodrigo baixou a cabeça, sem conseguir olhar para Benedito. Este homem, Gabriel apontou para o avô, criou um órfão de 5 anos sozinho. Deu amor, educação, caráter. Me transformou de uma criança abandonada no homem que sou hoje. E sabem como eu retribuí tanto amor? O silêncio era sufocante. Eu o abandonei, Gabriel gritou. Abandonei ele e minha avó porque tinha vergonha da nossa vida simples, porque queria impressionar pessoas ricas, porque achei que sucesso profissional era mais importante que família. Benedito tentou tocar o braço do neto. Gabriel, para. Não precisa... Preciso sim, vô. Preciso que todos aqui saibam que tipo de ingrato eu sou. Que todos saibam que quando minha avó estava morrendo no hospital,
Eu não fui visitá-la porque estava muito ocupado com reuniões importantes. A confissão foi devastadora. Funcionários começaram a chorar abertamente. Maurício, que havia aparecido atraído pelo tumulto, ficou chocado com a revelação. Minha avó morreu chamando pelo meu nome, Gabriel continuou, a voz embargada. E eu não estava lá. Estava numa festa da empresa, comemorando uma promoção, enquanto a mulher que me criou dava o último suspiro sozinha. Fernanda desabou numa cadeira, soluçando. Gabriel, para, por favor. Por que, Fernanda? Está difícil de ouvir? Está constrangedor? Imagina como meu avô se sentiu quando você gritou "Fora daqui, velho!" na cara dele. A frase foi como uma bofetada. Fernanda cobriu o rosto com as mãos, destruída pela culpa. Gabriel se virou para Rodrigo. E você? Achou engraçado filmar meu avô sendo humilhado? Achou que ia viralizar no TikTok? Rodrigo estava branco como papel. Gabriel, eu deletei os vídeos. Juro que deletei. Deletou? E isso apaga a humilhação? Isso desfaz a dor que vocês causaram? Benedito finalmente conseguiu segurar o braço de Gabriel. Meu filho, chega. Eles já entenderam. Entenderam o quê, vô? Entenderam que passaram 3 dias torturando psicologicamente o homem mais bondoso que já pisou nesta terra? Gabriel se virou para todos novamente. Vocês querem saber por que meu avô estava aqui, procurando emprego aos 68 anos? Clarice já sabia a resposta, mas os outros esperaram em silêncio. Porque depois que minha avó morreu, ele vendeu tudo o que tinha, inclusive a aliança dela, para vir para a cidade me procurar. Porque mesmo depois de eu ter o abandonado, ele ainda me ama. Ainda queria me encontrar para pedir perdão. A revelação foi o golpe final. Até os funcionários mais duros começaram a chorar. Pedir perdão por quê? Gabriel gritou. Por ter sido um avô pobre? Por não ter me dado luxo? Por ter sacrificado a vida inteira por mim? Larissa levantou da cadeira e se aproximou devagar de Benedito. Senhor Benedito, ela disse entre lágrimas, me perdoa. Me perdoa por ter rido do Senhor, por ter sido cruel. Eu não sabia. Filha, Benedito disse gentilmente. Não precisa. Preciso sim. Ela interrompeu. Preciso pedir perdão porque o senhor não merecia ser tratado assim. Ninguém merece. Fernanda se levantou também, cambaleando. Senhor Benedito, eu não tenho palavras para expressar minha vergonha. Que monstro eu me tornei. Vocês não são monstros? Benedito disse com aquela bondade infinita que Gabriel conhecia tão bem. São pessoas que esqueceram que por trás de cada rosto existe uma história. Que cada pessoa merece respeito, independente da idade ou da aparência. Gabriel olhou para o avô com uma admiração renovada. Mesmo depois de tanta humilhação, ainda encontrava bondade no coração para perdoar. Vô, Gabriel disse, a voz mais calma agora. O senhor não precisa perdoar eles. Preciso sim, Gabriel. Porque guardar raiva faz mal para quem guarda, não para quem causou a raiva. E por quê? Ele olhou ao redor para todos os funcionários. Porque sei que no fundo vocês são pessoas boas que cometeram um erro. Rodrigo se aproximou também. Senhor Benedito, eu filmei o senhor sendo humilhado. Eu ia postar nas redes sociais para rir da sua situação. Sou a pior pessoa deste mundo. Não é não, meu filho. Benedito sorriu tristemente. É apenas um jovem que não aprendeu ainda que a vida pode ser muito cruel com qualquer um de nós. Um dia você pode estar na minha situação. Maurício, que havia assistido tudo calado, finalmente se aproximou. Gabriel, eu não sabia. Se soubéssemos quem ele era... Era! Gabriel o interrompeu. Maurício, está ouvindo o que você está falando? Se soubéssemos quem ele era um ser humano? Isso não bastava? A repreensão foi certeira. Maurício baixou a cabeça envergonhado. Sabem qual é a parte mais triste desta história? Gabriel continuou. É que meu avô não estava aqui para se vingar de mim. Não estava aqui para me cobrar nada. Ele estava aqui para pedir perdão. Para dizer que entendia se eu não quisesse mais vê-lo. Benedito tocou o rosto de Gabriel suavemente. Porque te amo, meu filho. E amor de verdade não cobra. Apenas dá. Gabriel abraçou o avô com desespero. Vô, me perdoa. Me perdoa por ter sido tão cego, tão ingrato. Me perdoa por ter perdido 2 anos da nossa vida juntos.
Já perdoei, Gabriel. No dia que você saiu de casa, eu já tinha perdoado. Porque sabia que um dia você ia lembrar quem você realmente é. O abraço entre os dois foi tão emocionante que não sobrou olho seco na recepção. Funcionários choravam abertamente, percebendo que haviam presenciado algo muito maior que uma simples reunião familiar. Haviam presenciado uma lição sobre amor incondicional, sobre perdão, sobre o que realmente importa na vida. Clarice se aproximou devagar. Gabriel, ela disse suavemente. Posso sugerir uma coisa? Gabriel se virou para ela, sem soltar o avô. O quê? Que tal vocês irem para a sua sala? Conversarem com mais calma? Tenho certeza que tem muito para se falar. Gabriel assentiu. Mas antes de sair, se virou para todos os funcionários uma última vez. Quero que todos aqui aprendam uma coisa com esta história, ele disse. Nunca, jamais, julguem alguém pela aparência. Nunca tratem mal uma pessoa idosa, porque todos nós vamos envelhecer um dia. E todos nós gostaríamos de ser tratados com dignidade. Fernanda se aproximou mais uma vez. Gabriel, Sr. Benedito, existe alguma forma de repararmos o que fizemos? Benedito olhou para ela com aqueles olhos bondosos. Existe sim, minha filha. Tratem bem o próximo idoso que encontrarem. Lembrem que cada pessoa tem uma história, uma família, sonhos e medos iguais aos de vocês. Prometemos, ela disse entre lágrimas. Prometemos que isso nunca mais vai acontecer. Gabriel passou o braço pelos ombros do avô e começaram a caminhar em direção ao elevador. Mas Benedito parou e se virou para todos. Obrigado, ele disse simplesmente. Obrigado porque, sem querer, vocês me deram o maior presente da minha vida. Me trouxeram meu neto de volta. E quando o elevador se fechou, levando avô e neto para uma conversa que estava 2 anos atrasada, toda a empresa ficou em silêncio, processando a lição de vida que jamais esqueceriam. Algumas histórias mudam as pessoas para sempre. Esta era uma delas. No elevador, o silêncio entre Gabriel e Benedito era carregado de emoção. 2 anos de mágoa, dor e saudade estavam sendo processados naqueles poucos segundos de subida até o 10º andar. Gabriel segurava a mão do avô como uma criança que tem medo de se perder novamente. Vô, Gabriel murmurou quando chegaram ao andar da diretoria. Tem tanta coisa que preciso falar para o senhor. Eu sei, meu filho. Temos tempo agora. Gabriel abriu a porta da sua sala. Um escritório moderno, com vista para toda a cidade. Benedito olhou ao redor, impressionado com o sucesso do neto, mas também com uma pontada de tristeza. Aquele mundo de luxo havia sido mais importante para Gabriel que a família. Senta aqui, vô. Gabriel puxou a cadeira mais confortável. Quer água? Café? Qualquer coisa? Quero apenas conversar com meu neto, Benedito respondeu, e o carinho na voz dele fez Gabriel se emocionar novamente. Gabriel se sentou na frente do avô, mas não conseguia olhar diretamente nos olhos dele. A culpa era pesada demais. Vô, eu preciso explicar por que fiz aquilo. Por que abandonei o senhor e a avó. Benedito esperou em silêncio, sabendo que Gabriel precisava desabafar. Quando comecei a trabalhar aqui, me senti no paraíso. Salário alto, reconhecimento, colegas bem vestidos, clientes importantes. Era tudo o que havia sonhado durante a faculdade. As palavras saíam devagar, carregadas de arrependimento. Mas aí começaram os convites para festas, jantares, eventos sociais. E eu percebi que todo mundo falava da família, da casa, dos pais. E quando chegava a minha vez, Gabriel parou, lutando contra a emoção. Eu tinha vergonha, avô. Vergonha de falar que morava numa casa simples, que meu avô era mecânico aposentado. Todo mundo aqui tem pais empresários, médicos, advogados. E eu me senti inferior. Benedito escutava sem julgar, apenas com aquela paciência infinita que sempre teve. Comecei a inventar histórias. Dizia que vocês moravam no interior, que não podiam vir às festas por causa da idade. Mentiras para não ter que explicar nossa realidade. Gabriel, deixa eu terminar, vô. Preciso falar tudo. Gabriel limpou os olhos. A gota d'água foi numa festa da empresa. Meu chefe perguntou sobre minha família na frente de todo mundo. E eu disse que tinha me criado sozinho, que não tinha família. A confissão foi como uma faca no coração de Benedito.
Mas ele não demonstrou, apenas continuou escutando. Naquela noite, cheguei em casa odiando a mim mesmo. Vocês estavam assistindo televisão, felizes em me ver, e eu explodi. Disse todas aquelas coisas horríveis sobre querer evoluir, sobre vocês serem âncoras. Gabriel desabou a chorar novamente. A verdade é que eu estava com medo, vô. Medo de não ser aceito neste mundo. E ao invés de ter orgulho de vocês, que me deram tudo, eu escolhi negar vocês. Benedito se levantou devagar e abraçou Gabriel. Meu filho, todos nós cometemos erros quando estamos com medo. Mas o Senhor não merecia pagar por meus erros. E a avó? Deus, vô. Eu nunca vou me perdoar por não ter estado lá quando ela precisou. Gabriel, sua avó morreu em paz. Como pode dizer isso? Ela morreu sozinha. Não morreu sozinha. Benedito sorriu tristemente. Eu estava lá, e nos últimos minutos ela me disse: Benedito, nosso menino vai voltar. O amor que plantamos nele vai fazer ele lembrar quem é. Ela morreu acreditando em você. Gabriel soluçou como uma criança. Eu não mereço esse perdão. Merece sim. Porque apesar de todos os erros, você continua sendo o menino que escreveu aquela carta. O menino que prometeu cuidar de nós quando crescesse. Eles ficaram abraçados por longos minutos, curando feridas que pareciam impossíveis de cicatrizar. Vô, Gabriel disse finalmente, quero compensar tudo. Quero cuidar do Senhor como deveria ter cuidado desde o início. Gabriel, eu não preciso de compensação. Preciso apenas ter meu neto de volta. Vai ter, para sempre. Mas também quero fazer mais. Gabriel se levantou e foi até a mesa. Pegou o telefone e discou um número interno. Marina, convoque reunião extraordinária com toda a diretoria. Urgente, 15 minutos na sala principal. Benedito olhou intrigado. O que você vai fazer, meu filho? Vou transformar esta empresa, vô. Vou fazer ela ser digna do homem que me criou. 20 minutos depois, a sala de reuniões estava lotada. Diretores, gerentes, supervisores, toda a liderança da Tecnova estava ali, curiosa sobre a urgência da convocação. Gabriel entrou de mãos dadas com Benedito. Os murmúrios cessaram imediatamente. Pessoal, Gabriel começou, a voz firme. Quero apresentar meu avô, Benedito da Silva. O homem que me criou e me deu tudo o que tenho hoje. Alguns diretores sorriram educadamente, sem entender onde Gabriel queria chegar. Nas últimas 72 horas, Gabriel continuou. Meu avô esteve nesta empresa procurando emprego e foi sistematicamente humilhado, ridicularizado e expulso. O ambiente ficou tenso. Ninguém sabia dessa informação. Por 3 dias, funcionários da nossa empresa riram de um homem de 68 anos que só queria trabalhar. Trataram ele como lixo, como se idade fosse crime. Gabriel fez uma pausa dramática. Isso me fez perceber que nossa empresa está doente. Doente de preconceito, de falta de humanidade, de valores distorcidos. Benedito tocou o braço do neto. Gabriel, não precisa... Preciso sim, vô. Porque se não fizermos alguma coisa agora, isso vai continuar acontecendo. Gabriel se virou para a diretoria novamente. A partir de hoje, esta empresa vai mudar completamente. Vamos criar o Projeto Benedito, um programa de inclusão e valorização de profissionais com mais de 50 anos. Murmúrios de aprovação começaram a surgir. Vamos contratar psicólogos especializados em diversidade etária. Vamos treinar todos os funcionários sobre respeito e humanidade. E vamos nos tornar referência nacional em ambiente de trabalho inclusivo. Um dos diretores levantou a mão. Gabriel, isso é admirável, mas qual o investimento necessário? Investimento? Gabriel sorriu. Carlos, quanto vale a dignidade humana? Quanto vale não destruir a autoestima de alguém? Quanto vale fazer a coisa certa? Mas em termos práticos. Em termos práticos, Gabriel o interrompeu. Vamos destinar 15% do nosso lucro anual para este projeto. Vamos contratar 50 profissionais com mais de 50 anos nos próximos 6 meses. E vamos criar um código de conduta rígido contra qualquer tipo de discriminação. A sala ficou em silêncio, processando a magnitude da mudança proposta. Gabriel, outro diretor falou, e se alguns funcionários resistirem? Então não são o tipo de pessoa que queremos aqui, Gabriel respondeu sem hesitar. Vamos deixar muito claro, respeito não é opcional, é obrigatório.
Benedito escutava tudo com lágrimas nos olhos. Não conseguia acreditar que seu neto estava fazendo aquilo por causa dele. Além disso, Gabriel continuou: vou criar um fundo permanente de ajuda para idosos em situação de vulnerabilidade. Parte do meu salário vai para esse fundo todos os meses. Gabriel, Benedito sussurrou, você não precisa fazer isso por minha causa. Não estou fazendo por sua causa, avô. Estou fazendo pela causa. Porque o Senhor me ensinou que sucesso sem humanidade não é sucesso. É apenas dinheiro vazio. Uma diretora se levantou. Gabriel, posso dizer uma coisa? Acho essa iniciativa revolucionária. Quantas empresas têm coragem de olhar para dentro e admitir que estão erradas? Outros diretores começaram a manifestar apoio. A ideia estava contagiando. Quero propor mais uma coisa, Gabriel disse. Que meu avô seja o consultor especial do projeto Benedito. Quem melhor para nos orientar sobre como tratar pessoas da terceira idade que alguém que viveu isso na pele? Benedito ficou chocado. Gabriel, eu não entendo nada de empresa moderna, mas entende de humanidade, vô. E é isso que mais precisamos aqui. Os diretores aplaudiram. A transformação estava acontecendo ali mesmo, na frente de todos. Uma última coisa, Gabriel disse quando os aplausos cessaram. Vou fazer questão de que nossa história se torne exemplo. Vamos documentar tudo, criar um case de sucesso, mostrar para outras empresas que é possível mudar. Ao final da reunião, Gabriel e Benedito voltaram para a sala da diretoria. O avô estava emocionado demais para falar. Gabriel, ele disse finalmente, você transformou a dor em algo bonito. Aprendi com o senhor, vô. O senhor sempre fez isso. Transformava qualquer dificuldade em lição de amor. Benedito abraçou o neto mais uma vez. Sua avó estava certa. O amor que plantamos em você fez você lembrar quem realmente é. E agora vamos plantar esse amor em outras pessoas também. Gabriel sorriu. Vamos fazer desta empresa um lugar onde todo mundo é tratado com dignidade. Naquela tarde, a notícia se espalhou pela Tec Nova como fogo. O projeto de inclusão etária, a história emocionante do reencontro, a transformação radical da cultura empresarial, tudo virou assunto. E nos andares de baixo, Fernanda, Larissa, Rodrigo e outros funcionários que haviam humilhado Benedito começaram a entender que haviam sido parte de algo muito maior que uma simples humilhação. Haviam sido catalisadores de uma revolução baseada no amor. 6 meses depois daquele dia que mudou tudo, a Tec Nova não era mais a mesma empresa. O projeto Benedito havia se tornado muito mais que um simples programa de inclusão. Virou um movimento nacional de transformação empresarial. Benedito chegava todo dia às 8 da manhã, pontual como um relógio, vestindo seu terno simples, mas impecável. Aos 68 anos, havia encontrado não apenas um propósito, mas uma nova família. Sua sala ficava no mesmo andar de Gabriel, e todos os funcionários o cumprimentavam com respeito genuíno. Bom dia, seu Benedito, Larissa dizia animada da recepção. Era difícil acreditar que a mesma jovem que havia rido dele 6 meses antes agora o tratava como um avô querido. Larissa havia se tornado uma das maiores defensoras do projeto, criando campanhas internas de conscientização sobre respeito etário. Bom dia, minha filha, Benedito respondia sempre com aquele sorriso bondoso. Como está sua mãe? Larissa havia contado para Benedito sobre a mãe divorciada que trabalhava como faxineira para sustentar a família. Desde então, ele sempre perguntava, sempre se interessava pela vida dela. Era assim que Benedito era. Transformava conhecidos em família. No elevador, Benedito encontrou Fernanda. A supervisora que havia gritado com ele agora era diretora do novo departamento de humanização corporativa. A transformação dela havia sido a mais radical de todas. Seu Benedito, ela disse, emocionada como sempre ficava quando o via. Preciso mostrar uma coisa para o senhor. Fernanda tirou o celular e mostrou um vídeo. Era ela mesma, palestrando numa conferência de RH em Brasília, contando a história de como havia humilhado um idoso e como isso mudou sua vida para sempre. Já são 50 empresas que implementaram projetos similares ao nosso, ela disse orgulhosa. Sua história está mudando o Brasil inteiro, seu Benedito. Benedito balançou a cabeça, ainda incrédulo com o alcance que aquela experiência dolorosa havia tomado. Não é minha história, Fernanda. É nossa.
Todos nós aprendemos juntos. Quando chegaram ao 10º andar, Gabriel estava esperando com uma surpresa. Ao lado dele, um homem de terno fino segurava uma câmera profissional. "Vô", Gabriel disse animado. "Este é Marco, da Rede Nacional. Eles querem fazer uma matéria especial sobre nossa empresa para o programa dominical." Benedito ficou constrangido. "Meu filho, não precisa disso. Não gosto de aparecer. Vô, sua história precisa ser conhecida. Quantas pessoas podem ser salvas se aprenderem com o que aconteceu aqui?" Era verdade. Nas últimas semanas, dezenas de jornalistas haviam procurado a Tecnova querendo conhecer o Projeto Benedito. A empresa havia se tornado case de estudo em universidades, exemplo em palestras de RH, referência em humanização corporativa. "Senhor Benedito", o jornalista Marco se aproximou. "Seria possível conversarmos alguns minutos? Sua história está inspirando transformações em todo o país." Benedito olhou para Gabriel, que assentiu encorajando. "Está bem", ele concordou. "Mas quero que fique claro uma coisa. Esta não é uma história sobre mim. É sobre perdão, sobre segundas chances, sobre como as pessoas podem mudar." A entrevista aconteceu na sala de reuniões principal. Marco fez perguntas sobre a humilhação, sobre o reencontro com Gabriel, sobre a transformação da empresa. Mas foi a última pergunta que arrancou lágrimas de todo mundo presente. "Senhor Benedito, depois de tudo que passou aqui, que mensagem deixaria para as pessoas que estão assistindo?" Benedito olhou diretamente para a câmera, aqueles olhos bondosos brilhando com uma sabedoria que só o sofrimento pode ensinar. "Quero dizer 3 coisas importantes. Primeiro, nunca julguem uma pessoa pela idade dela. Idoso não é descartável, é biblioteca viva. Cada ruguinha no nosso rosto conta uma história de amor, de luta, de experiência que pode ajudar vocês." Sua voz estava firme, carregada de emoção. Segundo, família é o único tesouro que realmente importa. Sucesso profissional, dinheiro, status, tudo isso pode acabar de uma hora para outra. Mas o amor verdadeiro de uma família permanece para sempre. Gabriel limpou uma lágrima, lembrando de como havia quase perdido esse tesouro. "E terceiro", Benedito continuou, "nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para pedir perdão. Nunca é tarde para ser uma pessoa melhor. Eu vim aqui procurando um emprego e encontrei uma nova família. Gabriel voltou para mim, mas também descobriu quem ele realmente quer ser." O jornalista estava visivelmente emocionado. "E para os jovens que estão assistindo? Para os jovens eu digo, não tenham vergonha dos pais e avós de vocês. Somos a prova viva de que vocês são amados. Somos as raízes que sustentam a árvore de vocês. E um dia, vocês também vão ser como nós. Torçam para que, quando chegarem na nossa idade, tenham filhos e netos que os tratem com carinho, não com desprezo." A mensagem foi ao ar no domingo seguinte e quebrou recordes de audiência. O vídeo viralizou nas redes sociais, foi compartilhado milhões de vezes, gerou debates nacionais sobre respeito aos idosos. Rodrigo, que havia filmado Benedito sendo humilhado, agora era o responsável pelas redes sociais da empresa. Ele criou uma campanha chamada "Cada Idoso é um Herói", que se espalhou pelo país inteiro. "Seu Benedito", ele disse uma tarde, "o senhor mudou minha vida. Antes eu só pensava em likes e visualizações. Agora uso as redes para espalhar bondade. E você faz muito bem, meu filho." Benedito sorriu. Tecnologia na mão de gente boa pode mudar o mundo. No final daquele dia, Gabriel e Benedito estavam sozinhos no escritório, vendo a cidade pela janela. A Tecnova havia dobrado de faturamento nos últimos 6 meses. Empresas do mundo inteiro queriam fazer parcerias com a empresa mais humana do Brasil. "Vô", Gabriel disse, "tenho uma confissão para fazer." "Diga, meu filho." "Sou mais feliz hoje trabalhando com o senhor ao meu lado do que era antes quando só pensava em sucesso. O senhor me devolveu algo que eu havia perdido." "O quê?" "A alma. Eu estava virando uma máquina de fazer dinheiro. Perdi a humanidade. O senhor me trouxe de volta para quem eu realmente sou." Benedito abraçou o neto. "Gabriel, você sempre teve alma bonita. Só havia se perdido no caminho, mas encontrou a volta. E agora? Agora vivemos um dia de cada vez, aproveitando cada momento juntos, porque sei que um dia vou partir e quero que você se lembre de mim sorrindo,
não sofrendo. Gabriel apertou o abraço. Quando esse dia chegar, daqui a muitos, muitos anos, vou ter certeza de que fui o neto que o senhor merecia. 6 meses depois da entrevista, Benedito recebeu uma ligação que mudaria tudo novamente. Era do Palácio do Planalto. O presidente da República queria conhecê-lo pessoalmente e conversar sobre políticas nacionais de valorização do idoso. Na cerimônia, em Brasília, Benedito foi homenageado como cidadão símbolo da dignidade na terceira idade. Gabriel estava na plateia, chorando de orgulho do avô. Senhor Benedito, o presidente disse no discurso, sua história nos ensina que idade não é fim de carreira, é começo de uma nova fase de contribuição para a sociedade. A Tecnova se tornou a primeira empresa brasileira a receber certificação internacional de ambiente de trabalho geracionalmente inclusivo. Empresas de 50 países enviaram delegações para aprender com o modelo brasileiro de humanização corporativa. Fernanda escreveu um livro, Do Preconceito ao Perdão, Como um Idoso Mudou Minha Vida. Larissa virou palestrante motivacional, contando sua transformação em escolas e universidades. Rodrigo criou um documentário sobre a história que ganhou prêmios internacionais. Mas para Benedito, o maior prêmio era simples. Todos os dias, ao chegar em casa, Gabriel estava lá esperando. Eles moravam juntos agora, numa casa confortável, cheia de fotos da família e lembranças da avó. Todas as noites, antes de dormir, Gabriel perguntava: Vô, está feliz? E Benedito sempre respondia: Estou completo, meu filho. Tenho você de volta. A história do velho que mudou uma empresa virou lenda nacional. Mas quem conhecia Benedito de perto sabia a verdade. Ele não havia mudado apenas uma empresa. Havia mudado o conceito de que idade é limitação. Havia provado que amor incondicional pode transformar qualquer situação. Havia ensinado que perdão liberta mais que vingança. E, principalmente, havia mostrado que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para amar, e nunca é tarde para ser a melhor versão de si mesmo.